Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico para você, de toda a Bíblia, onde nós estamos em 1 Crônicas, capítulo de número 22. O propósito, quando nós terminarmos e concluirmos esse trabalho, você terá um comentário da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Todo o Novo Testamento está pronto. Se você clicar no playlist, ao entrar no nosso canal, vá no playlist e lá você encontra as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a 1 Crônicas. 1 Crônicas foi escrito provavelmente por Esdras após o exílio, em torno do ano 450 a.C., e relata-nos boa parte porque o povo foi para o cativeiro, mostrando Davi como exemplo do rei segundo o coração de Deus. Não era perfeito, nós vemos que no capítulo 21, Davi decidiu numerar o povo, inclusive há uma diferença de 200 mil homens entre a numeração de 1 Crônicas e 2 Samuel 24, essa diferença ocorre em torno de 200 mil, mas aqui em 1 Crônicas 21:6, diz que Levi e Benjamim não contou entre eles. Então, essa diferença se justifica pelo fato que não foi contado nem Levi e Benjamim. Ao fazer isso, Deus ficou irado com Davi, levantou o vidente Gade, vidente é profeta, que foi a Davi e ofereceu 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses na mão dos inimigos ou 3 dias nas mãos do Senhor, na peste. Davi escolheu a mão do Senhor e 70 mil homens foram mortos. Davi então entra em intercessão, vai até o campo de Araúna, aqui o Araúna tem o nome de Ornã, e adquire aquela herdade, e ali Davi faz o sacrifício. Interessante, Davi não foi a Gibeão, como menciona em 21:29, onde estava o tabernáculo. E ao fazer o sacrifício ali, Deus aceitar, Davi percebeu que aquele local deveria ser o local agora onde deveria se sacrificar a Deus, que fica próximo ao Monte Moriá. Então Davi vai fazer preparativos agora para edificar o templo, é isso que nós vamos ver no capítulo 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus. Ele tinha feito sacrifício, Deus aceitou, e esse será o altar do holocausto para Israel. Então Davi agora decide colocar todo o altar do holocausto ali, devido ao fato que Deus aceitou e mandou que o anjo, que estava com a espada desembainhada, parasse de ferir o povo. E deu ordem Davi que se ajuntasse os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou aos cortadores de lenha para que lavrasse pedras e cantaria para edificar a casa de Deus. Davi não vai edificar a casa, como nós vemos, ele tinha esse projeto no seu coração, mas ele não vai fazê-lo, não é conforme disse o profeta Natã a ele, mas o seu filho vai. Mas Davi vai preparar todo o material. Ele já começou a cortar os cortadores de pedras, ele já começou a cortar madeira, preparando tudo para edificar a casa de Deus. E às vezes é assim, alguém faz uma parte da obra, vem outro e complementa a obra, não é? Deus usa todos na sua obra. Davi preparou todo o material. Quem vai edificar é Salomão, mas edificou porque o material já estava pronto. Verso 3, e aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. Tá vendo? Davi vai juntar o ferro, o cobre, o ouro, a prata, as pedras, a madeira, tudo, não é? E verso 4, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Então era trazido tudo da Fenícia. Havia um acordo entre o rei Irão, que era o rei de Tiro, com Davi. Então
a Fenícia fica ao norte, possivelmente eles punham essas madeiras ali no mar, descia até aproximadamente Cesareia e dali traziam a madeira até Jerusalém. Naquela época não tinha caminhão, imagine que o transporte não era fácil. Então por isso Davi vai preparar tudo em abundância. Verso 5. Porque dizia Davi, Salomão meu filho ainda é muito moço e tenro, e a casa que se edificar para o Senhor há de ser fazer magnífica em excelência. Quer dizer, Salomão era novo, tenro, não tinha experiência. Mais tarde nós vamos ver que Deus vai dar sabedoria a Salomão, mas Davi então prepara tudo. Então se há de fazer magnificência em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Davi preparou tudo, não é? Para a edificação dessa casa. Ele fez todo o projeto, todo o plano. Alguns gostam de ver aqui Davi se assemelhando com Deus, fazendo o plano da nossa salvação, e Jesus Cristo executando a nossa salvação, nos trazendo de volta para Deus. Então, a mesma coisa, Davi vai fazer todo o plano, Salomão vai executar e nos trazer de volta para Deus. E a ação, claro, do Espírito Santo, não é? Para nome e glória eu lhe preparei materiais. E assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então, o rei se proveu de todo o material para que nada faltasse para a casa do Senhor. Ele queria que fosse algo excelente, como diz aqui, magnífica em excelência. Davi preparou tudo para o templo. Então, chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Então, Davi já vai dar ordem a Salomão para o fazer. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás a casa ao meu povo. Então a razão que Davi não vai edificar é porque ele era um homem de guerra. Ele edificou, como diz aqui o próprio Davi, nós não temos essa referência antes, mas Davi certamente ouviu isso, provavelmente do profeta Natã, que diz que ele não edificaria, e a razão é porque ele derramou sangue em abundância. Ele era um homem guerreiro e fizesse grandes guerras, então não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Não é? Deus, cada sangue que cai na terra, Deus requer. Quando Caim matou Abel, Gênesis 4, Deus falou, o sangue do teu irmão clama a mim. Então Deus estava requerendo da mão de Davi todo aquele sangue que ele tinha derramado, e porque ele tinha as mãos manchadas de abundância de sangue, o Senhor falou, você não vai me edificar uma casa. Deus não queria que um homem com mãos manchadas de sangue lhe edificasse a sua casa. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Está vendo que até o nome foi dado a Salomão, foi dado por Deus. Salomão será o seu nome. Salomão vem de Shalom, né? A raiz da palavra é Shalom, que quer dizer paz e descanso. O nome Salomão quer dizer paz e descanso. E aqui o verso 9 já diz isso. Salomão será o seu nome. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Então o reinado de Salomão seria um reinado de paz, de descanso, sem muitos inimigos. Nós vamos ver que Salomão só teve uns inimigos que se levantaram contra ele no final do seu reinado, devido ao fato de ele já ter se desviado dos caminhos do Senhor. Esse edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho. Então, o filho Davi também seria como filho de Deus. É profético isso. Esse edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu a ele por pai. Não é?
Jesus Cristo também é o Filho eterno de Deus, e eu por Pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Deus prometia confirmar o trono, né? Pena que Salomão permitiu que as mulheres o desviassem o seu coração de Deus, e aí o trono de Judá vai ser separado, mas Deus vai manter 2 tribos por amor a Davi. A palavra trono aparece aqui só para dar aí 9 tipos de trono que aparecem no Antigo Testamento. Primeiro, Samuel 2,8 fala do trono da glória. Segundo Samuel 3,10 menciona o trono de Davi. 1 Reis 2,4 menciona o trono de Israel. 1 Reis 9,5 menciona o trono do teu reino. 1 Reis 10,18 menciona o trono de marfim, que é o que Salomão construiu de marfim, depois mandou cobrir de ouro. Depois 1 Reis 10,3 fala de trono do seu pai. Depois 1 Crônicas 22,10, que foi o verso que nós lemos, diz trono do seu reino. Salmo 94,20 fala do trono da iniquidade. E Isaías 22:23 fala do trono de honra. Também no livro de Apocalipse, isso é no Antigo, no Novo Testamento, menciona vários tronos. Menciona o trono de Satanás, na igreja onde estava a igreja de Pérgamo. Menciona também o trono de Deus, no capítulo 4, e 24 tronos ao redor. Menciona também o trono do Cordeiro, capítulo 22. Então, se você quiser fazer um estudo sobre trono e pregar sobre trono, você tem vários versos que você pode meditar e pesquisar. Isso serve para pregadores do Evangelho. Eu costumo dizer que dentro de todo cristão tem 3 objetos. Uma cruz, não é? Como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Então, e Jesus também disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Então, todo cristão tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O segundo objeto que existe é um altar, onde nós oferecemos a nossa vida. Romanos 12, Paulo diz, rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo perante o Senhor. E o terceiro objeto é um trono, não é? Quem é que se assenta no trono da nossa vida? Somos nós ou é Deus que se assenta no trono e reina sobre a nossa vida? Amém? Verso 11, agora, pois, meu filho, Salomão falando, Davi falando a Salomão, agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospere e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Então, Salomão, antes de ser rei, já recebeu a incumbência de Davi para que ele edificasse a casa do Senhor. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Davi instrui ele para que ele guarde. Infelizmente, Salomão não vai guardar a lei, vai permitir que suas esposas corrompam o seu coração. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Prosperidade na Bíblia significa guardar a palavra de Deus, para fazer conforme a palavra do Senhor. Isso, Salmo 1, Josué 1, 8-9, farás prosperar o teu caminho. Aqui também, 1 Crônicas 22, 13. Prosperará, então prosperará se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Isso daqui parece uma repetição de Josué 1,9, esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor, assim como Josué foi o sucessor de Moisés, aqui Salomão será o sucessor de Davi. É isso que a gente chama de eco na Bíblia, não é? A mesma palavra que Deus falou a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, aqui Davi fala a Salomão como seu sucessor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor. Olha o ouro que Davi preparou, 100.000 talentos de ouro. Um talento tem 34 quilos.
100.000 talentos de ouro. São 34 toneladas de ouro. 34 toneladas de ouro. É muito ouro que Davi preparou. E 1 milhão de talentos de prata. Olha, Davi de fato era um homem milionário, não é? Talvez muita gente diz que Salomão foi tão rico, mas a riqueza de Salomão já vinha de Davi. Olha só, 100.000 talentos de ouro, mais 34 toneladas de ouro. E 1 milhão de talentos de prata. 1 milhão de talentos de prata. 340 toneladas de prata. E de cobre e de ferro, que nem foi pesado. O cobre e o ferro era tanto que nem foi pesado. Então a verdadeira riqueza de Salomão veio do próprio Davi. Porque em abundância é também a madeira e pedras. Preparei e tu supre o que faltar. Olha, se ia faltar alguma coisa, imagine só, não é? 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, de cobre, de ferro, muita abundância. Verso 15, também tens contigo oficiais, mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios e toda sorte de obra. Ou seja, ele também tinha os trabalhadores que iriam trabalhar. Além disso, o rei Hirão de Tiro também tinha artífices que vai emprestar a Salomão para que ele edifique a casa ao Senhor. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Então não havia nem número para o ouro, a prata, o cobre, o ferro. Era levantar e fazer a obra, e o Senhor será contigo. Maravilha, né? Todo o material preparado, os obreiros preparados, era só edificar a casa. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudasse a Salomão, seu filho, dizendo: porventura, não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Davi reconhecia que tudo vinha de Deus, até a paz que eles estavam gozando, ou a paz que eles iriam gozar, tudo vinha do Senhor, porque tem entregado na minha mão os moradores da terra. Davi subjugou os filisteus, os moabitas, os edomitas, os sírios, entregou a Davi, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Da mesma forma, no milênio, todos os povos da terra estarão sujeitas a Cristo. Cristo dominará em Jerusalém sobre todos os povos da terra. Ele é o verdadeiro filho de Davi, o Messias tão aguardado, que irá se assentar sobre o trono de Davi para reinar sobre todos os povos da terra. Então esse verso de 1 Crônicas 22, 18 é um verso profético e aponta para o reino milenar de Cristo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor, Deus, para a arca do concerto e os utensílios sagrados de Deus se tragam a essa casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. A arca já estava em Jerusalém, só faltava edificar os utensílios, os altares, a pia, conforme o modelo do tabernáculo que se encontrava em Gibeão. Mas, de fato, ele ia construir a casa com todos os utensílios similares ao tabernáculo em Gibeão. Com isso, nós concluímos o capítulo 22. A palavra levanta-te aparece algumas vezes na Bíblia, não é? Em Juízes 7,15 diz: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em vossas mãos. Em Juízes 18:9, levantai-vos e subamos contra eles. Em 2 Samuel 15:14, levantai-nos e fugimos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Depois, 2 Samuel 17:21, levantai-vos e passai depressa as águas. Depois aqui, 1 Crônicas 22:19, levantai-vos
e edificai o santuário do Senhor. E Neemias 9:5, levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Muito bem, agora vamos para o capítulo de número 23 de 1 Crônicas. Sendo, pois, Davi já velho, aqui Davi já envelheceu, e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. Então, note que Salomão já é empossado antes mesmo da morte de Davi, para que outro filho de Davi não desejasse. Nós vamos ver que Adonias tentou usurpar do trono. Então, Davi já estava velho, cheio de dias, não é? Davi começou aos 30 anos reinar, reinou 40 anos, significa que Davi tinha 70 anos aproximadamente aqui. E fez Salomão seu filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima. Era isso que Números 4:3 dizia, que o levita serviria de 30 anos para cima. Davi também vai fazer uma alteração quanto a isso. Ele vai fazer com que os de 20 anos comecem a servir. E foram contados os levitas 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. 38.000 homens são bastante homens para servir na casa do Senhor. Depois havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor. Dos 38, 24.000 e 6.000 oficiais e juízes. Era bastante gente para realizar a obra da casa do Senhor. E 4.000 porteiros. Os porteiros eram os guardiões, havia os porteiros da arca, que guardavam a arca, e havia os porteiros que guardavam as portas do templo. 4.000, a razão que é tantos é porque havia turnos, era guardado constantemente. E 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. Então Davi mesmo criou instrumentos de louvor. Note que os 38.000 está dividido da seguinte forma, verso 4, 5, 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor. 6.000 oficiais, 24 mais 6, 30.000. Depois 4.000 porteiros, 34.000, e 4.000 para louvar ao Senhor. Dá exatamente os 38.000, com instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. Então Davi criou uma equipe de louvor. Imagine que equipe de louvor que era constituída por 4.000 homens, não é? E Davi os repartiu em turno. Note, quem vai criar os turnos é o próprio rei. Repartiu em turnos segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, os 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, a qual serviam no tabernáculo, de acordo com a palavra do Senhor, dada a Moisés, os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Quando era o tabernáculo, cada um tinha uma função. Um tinha a função das cobertas, outros tinham a função da madeira e outra dos móveis do tabernáculo. Dos gersonitas, nós vamos ter Ladã e Simei. E os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe de Zetã, e Joel, 3. Então aqui nós temos os gersonitas, que é dos descendentes de Gerson, né? Filho de Levi. Então nós vamos ter esses homens aqui, Ladã. Ladã significa bem ordenado, e Simei, ouvindo, Deus ouve, não é? E os filhos de Ladã, o chefe Jeiel, Jeiel quer dizer Deus consola, Zetã e Joel, 3, são 3. Os filhos de Simei, Selemonite, Selemonite é quase o mesmo sentido de Salomão, significa pacífico, e Aziel e Arã, 3, esses foram os chefes dos pais de Ladã.
23:10, e os filhos de Simei, Jaate. Jaate significa ávido. Ziza e Jeus. Jeus quer dizer apressado. E Beraías, que quer dizer dom. Esses foram os filhos de Simei, 4. 1 Crônicas 23:11. E Jaate, Jaate que é ávido, né? Era chefe. E Ziza, Ziza, o nome Ziza significa uma flor, era segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que juntos formaram uma casa paterna. Então, esses formavam uma casa paterna. Foi contado na casa de seus pais por uma só família. Verso de número 12. E os filhos de Coate, Arão, Isar e Hebron, e Uziel e 4, né? O total deles 4. Os filhos de Arão foi Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades. Então aqui ele está trazendo uma pequena genealogia de novo, né, dos coatitas, lembrando Arão e Moisés, e que Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ou para queimar as ofertas queimadas perante o Senhor. Vai dizer aqui, santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. A bênção, aqui era a bênção sacerdotal, que nós encontramos no livro de Números, capítulo 6, do verso 23 a 27. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o teu rosto sobre ti, faça brilhar a sua luz e te dê a paz. Essa era a bênção sacerdotal. Verso de número 14. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Então, os filhos de Moisés são contados entre a tribo de Levi. Né? Quais são os filhos de Moisés? Está aqui, verso 15. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Não confunda o Gerson, filho de Levi, com o Gerson, filho de Moisés. Né? Que o Gerson, filho de Levi, dá os gersonitas. Aqui, Gerson e Eliezer. E os filhos de Gerson foi Seboel, o chefe. Note que o filho de Moisés ainda teve um filho, Gerson, Seboel, o chefe, não é? Esse Seboel, então, seria neto de Moisés. Quem quer saber qual era o nome do neto de Moisés, tá aí, ó. Seboel, não é? Seboel é o neto de Moisés. Então, nós temos aqui, só para você saber o nome, Seboel significa prisioneiro de Deus. Ele foi o chefe. E quanto ao filho Eliezer, que é o outro filho de Moisés, foi Rebaías, o chefe. Então, outro neto aqui de Moisés seria Rebaías. Rebaías quer dizer Jeová é compreensível, o chefe, e teve Eliezer outros filhos. Mas os filhos de Rebaías foram muitíssimos, né? Quanto aos filhos de Eliezer, foi Rebaías o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Rebaía se multiplicaram grandemente. O filho de Isar foi Selomite, o chefe. Esses eram chefes na casa do Senhor. Os filhos de Hebron foi Jerias, o chefe, e Amarias. Jerias quer dizer Jeová vê. E Amarias, o segundo, e Jaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Jacameão significa reunião de gente. Verso 20. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Não confunda com Isaías, é Isias, o segundo. Agora falando dos filhos de Merari. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi.
Mali, Musi quer dizer provado do Senhor. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Então, os filhos de Quis acabaram tomando as filhas de Eleazar. E casavam entre a família, que está claro, né, em 1 Crônicas 23, 22. E os filhos de Musi, Mali, Eder e Jerimote, 3. Aqui está dando a função deles, né? Esses são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, foram contados pelo número dos nomes, segundo seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Então, qualquer um que quisesse servir ao Senhor, depois do cativeiro, teria que provar genealogia com alguns desses filhos, provando que de fato vinha de uma linhagem sacerdotal. Verso 25. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel, deu repouso ao seu povo, habitará em Jerusalém para sempre. Não é? Davi concluiu que Deus, a cidade de Jerusalém, seria a cidade onde Deus estaria habitando e aonde ele ia edificar a casa do Senhor, e já tinha organizado o material, preparado tudo conforme vimos no capítulo 22, agora ele organiza os levitas, os turnos, todos para trabalharem na casa do Senhor. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum dos seus objetos pertencentes ao seu ministério. Eles não iam carregar mais, porque ia se estabelecer no templo em Jerusalém. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Note que entre o capítulo 23, 3 e capítulo 23, 27, Davi altera a ordem de contagem. Números 4, 3 era de 30 anos para cima para servir, mas Davi certamente queria mais gente servindo e altera essa ordem, dizendo, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. 20 anos para cima era a idade para servir no exército de Israel, mas os sacerdotes eram de 30 anos para cima. Por isso que diz que Jesus iniciou o seu ministério sendo quase de 30 anos, não é? Que era a ordem dos levitas, que era o que estava em Números 4, 3. Mas Davi, devido ao fato de querer mais gente trabalhando, alterou isso para a idade de 20 anos para cima. Certamente não exerceriam funções sacerdotais, mas ajudaria aqueles de 30 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandato dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmeras, e na purificação de todas as coisas sagradas. Então, esses 20 anos certamente ajudariam os outros, né, na obra do ministério da casa de Deus. Verso 29, a saber, quais eram as obras que eles iriam fazer? Para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorãos rasos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura. Note que eles iam ser responsáveis pelo aquilo que se acumulava e também pelas formas que se usava na casa de Deus. E para estarem a cada manhã em pé, para louvar e celebrarem ao Senhor. Propósito, cada manhã estariam em pé, louvando, adorando, celebrando ao Senhor, e semelhante à tarde. Então, pela manhã, os levitas se punham em pé, nós vimos que eram 4.000 cantores para cantar, e à tarde a mesma coisa. E para cada oferecimento dos holocaustos ao Senhor, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. O segredo aqui da palavra é continuamente. Eles de contínuo serviam e adoravam o Senhor, que era o que Davi queria, que o Senhor fosse louvado todo o tempo. E para que tivesse cuidado da guarda, da tenda da congregação
e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então esses aí iam servir também na guarda, guardando, protegendo, tanto a tenda da congregação, como o santuário que seria erguido, como também os filhos de Arão. Eles iriam preservar, guardar e assegurar a segurança deles. Amém? Com isso, nós concluímos 1 Crônicas 23. Nós vamos voltar para o capítulo 24, onde Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. Não é? 24 turnos para que eles servissem 24 horas no templo. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Se tem gostado do nosso canal, coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar o propósito que as pessoas entendam melhor a Bíblia, estude, meditem na palavra de Deus. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.